Neste vídeo eu quero compartilhar com você, pequeno empreendedor que está começando um negócio online, uma loja online e tem dúvidas sobre MEI, sobre se formalizar, sobre abrir um CNPJ, se você já precisa começar com CNPJ ou então qual é o melhor momento para você abrir. Então vamos bater um papinho sobre isso, vou compartilhar um pouquinho com vocês também sobre a minha experiência. Para quem não me conhece, me chamo Isis Lemos, trabalho com vendas online há quase 10 anos. Eu já tive uma loja online de acessórios pet que a gente vendia pro Brasil inteiro, a gente vendia também pra fora. Depois que eu saí dessa sociedade que eu tinha com a minha mãe, eu abri um outro negócio, que é esse negócio que eu tenho hoje, focado na educação e ensinar os empreendedores. E também, no final do ano passado, eu abri uma outra loja online com uma outra sócia, que é uma amiga minha, tá? Então vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei, do que eu tô vivendo, do que eu vivi na outra loja também. Tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar se você tem dúvidas sobre MEI, beleza? A primeira questão que todo mundo pergunta, que muita gente tem dúvida, é em relação a: posso abrir uma loja sem o CNPJ? Então é um questionamento que as pessoas têm e a resposta é que sim, você pode abrir uma loja sem CNPJ. Você pode abrir uma loja em que você vai vender como pessoa física sem nenhum registro. Nesse caso você é chamado de informal. Então o governo sabe que existem esses empreendedores informais, né? Esses pequenos empreendedores que não se formalizaram, que não têm um CNPJ, e justamente por isso que o governo criou o MEI, que é o microempreendedor individual, onde você consegue abrir um CNPJ sem burocracia. Gente, é muito simples, vocês não estão entendendo, é muito mais simples do que você imagina. Em poucos minutos, no site do governo mesmo. Eu boto o site pra vocês direitinho aqui na descrição, vou deixar aqui na tela aparecendo também pra vocês não errarem, tá? Mas tem um site certinho que você entra e você mesmo faz o seu cadastro. Em 15 minutos o seu CNPJ já tá aberto, entendeu? Só que tem que tomar cuidado porque não são todos, né, os empreendedores que podem abrir um MEI. Então tem que pesquisar a atividade que você vai exercer, se você vai prestar algum serviço, o que você vai vender. Você tem que pesquisar. No Google vai encontrar muita informação se essa atividade que você vai fazer, ela se enquadra no MEI. Nessa primeira loja que eu tive com a minha mãe, que eu tava falando com vocês, a gente começou essa loja sem CNPJ, tá? Então a gente passou ali um ano, não vou me lembrar com exatidão porque já faz bastante tempo, mas foi mais ou menos um ano vendendo informalmente, sem registro nenhum, sem ter uma empresa de fato aberta, tá? Então a gente vendia como pessoa física mesmo. Só que a loja começou a crescer e outras demandas foram surgindo. Então qual que é a questão que você tem que analisar quando você tá abrindo uma loja? O MEI é uma forma de ter uma empresa, um CNPJ muito simplificada e que você vai pagar apenas um valor mensal ali fixo todos os meses, tá? E esse valor ele vai contemplar vários benefícios, tá? Inclusive, pagando essa guia do MEI, você está contribuindo com o INSS. Isso vai contabilizar nos anos que você tem de contribuição, né? No tempo de contribuição que você tem para se aposentar mais pra frente. Inclusive, a minha mãe, ano passado, ano retrasado, não lembro quando que ela se aposentou, mas justamente porque ela tinha o MEI. Então, ela tava pagando o INSS tendo o MEI. É um valor baixo? É um salário mínimo que ela ganha de aposentadoria. Mas é melhor que nada, né? Dinheiro é dinheiro. Então, ela contribuiu ali com o MEI e ela teve esse benefício também. Então, isso é uma das coisas já que você pode pensar. Uma outra coisa, como eu falei, é que o valor é fixo. Você não vai pagar um imposto referente a faturamento. Então, não importa quanto você venda, você vai pagar um valor fixo todo mês. Na verdade, importa o quanto você venda só para a questão do enquadramento no MEI. Então, para ser MEI, você tem que se enquadrar no faturamento máximo anual, que é de R$81 mil por ano. Isso dividido por 12 meses dá 6 mil e pouquinho aí por mês. Então esse é o valor que você vai poder receber se você estiver enquadrado no MEI. Se você começar a vender mais do que isso, você tem que mudar de empresa. Então você vai ter que sair do MEI e vai ter que ir pro próximo nível de empresa, que aí paga mais imposto, que é o que eu sou hoje, e a gente paga sobre faturamento esse imposto, tá? Então é muito mais caro. A gente é obrigado, por exemplo, na microempresa, a ter um contador. No MEI não é obrigado, então o único custo fixo que você vai ter ali é o do MEI mesmo, tá? O MEI realmente ele é muito vantajoso para quem tá começando, extremamente vantajoso. Essa loja atual, eu só não abri o MEI de início porque eu tinha uma sócia e o MEI você só pode ser um. Então a gente, para formalizar essa sociedade, teria que abrir direto uma microempresa, que já teria um custo alto, porque abrir uma empresa dessa forma já é mais burocrático, paga para abrir, é mais caro. Mensalmente tem que pagar valor sobre faturamento, tem que pagar contabilidade de qualquer forma. Então já é um custo elevado para quem tá começando, então a gente não abriu e a gente ainda está informal. E mesmo se a gente quisesse abrir MEI, nem eu e nem minha sócia poderíamos, porque
tanto eu quanto ela, a gente já tem uma empresa aberta. Duas empresas separadas, ela tem a dela, eu tenho a minha, que é de outras coisas que a gente faz, né? E por isso a gente não pode ser MEI. Então acaba sendo mais burocrático, mais chatinho. Não sei se ficou claro, mas o MEI ele não é obrigado a pagar contador. Tem um site para você emitir a guia que você salva lá, já deixa para você entrar toda vez nesse site ou pelo aplicativo próprio do MEI para você emitir a guia direitinho para você pagar por ali. Ignora todos os e-mails que você estiver recebendo, porque tem muito golpe rolando por aí. Às vezes você vai pagar ali, chegou um e-mail falando que você vai perder seu CNPJ, que seu MEI tá atrasado, alguma coisa assim, você acaba pagando e não foi pro governo, foi para uma outra coisa e aí caiu no golpe e perdeu dinheiro, né? Então, não acredite em e-mail se você abrir o seu MEI. No meu primeiro negócio, a gente começou sem formalizar e depois que a gente abriu o MEI. Por que que a gente abriu o MEI depois? A gente percebeu que teriam algumas vantagens em abrir o MEI. A gente descobriu que o nosso fornecedor de tecido, na época, ele daria desconto se a gente tivesse um CNPJ. Então, comprando nele como pessoa jurídica, a gente teria um desconto. E aí que a gente viu que compensava abrir o MEI. E também por outras questões que você tem direito quando você abre o MEI. Salário maternidade, aposentadoria, como eu falei. Tem várias outras coisas que eu posso deixar aqui do lado uma listinha para você conferir depois. Então te permite fazer negociações com fornecedores. E aí você tem que ver também se os fornecedores do que você vai vender, eles aceitam comprar como pessoa física, porque pode ter fornecedores que não aceitam, que só vão vender para pessoa jurídica. E aí, se você quiser abrir uma loja daquilo ali, você vai ter que abrir um CNPJ, porque senão você não vai conseguir comprar. Então esse é um caso em que não tem nem que pensar. Então, geralmente quando você tá começando, você quer saber se vai dar certo, você quer saber se você vai querer realmente continuar naquilo. E mesmo que você abra um MEI e depois você desista, não queira mais ter a loja, ou queira mudar de nicho, ou sei lá, queira parar a loja um tempo. Ou você continua pagando o DAS ali do MEI, ou você pode cancelar o seu MEI. Então você pode cancelar seu CNPJ e parar de pagar, e também não tem problema nenhum, só que aí você deixa de contribuir com o INSS também. Tem uma outra questão que é importante eu ressaltar aqui também, que é se você trabalha CLT. Tem empresas que elas proíbem que você seja um empresário, que você seja uma pessoa jurídica trabalhando na empresa. Então você tem que tomar cuidado, fique sabendo se na sua empresa você pode ter algum negócio ou se é proibido, tá? Porque eu já vi casos de pessoas que iam abrir um negócio e não podia botar no nome dela. E tem uma outra coisa também. Quando você abre o MEI, se você trabalha CLT e você for demitida, você não vai receber seguro-desemprego, tá? Então o governo não vai te considerar como desempregado porque você vai ser considerado um empresário, tá? Você tem um negócio. Então é como se você tivesse empregado no seu negócio. Então, se você estiver querendo sair do seu emprego, se dedicar só à sua loja, se esse dinheiro vai te fazer falta, sabe? Então, se você trabalha CLT e você depende muito desse dinheiro ainda, se você for demitido e o seguro-desemprego for fazer muita falta, leve isso em consideração. Então é um acordo que você tem que fazer aí na sua casa, né, com a pessoa que mora com você, com a sua família, se você sair, se você perder essa renda, se isso vai afetar muito vocês. Então tem que ter um planejamento também. Se você tem um dinheirinho ali pra investir na loja, pra você também não afetar a sua família com uma decisão precipitada, vamos dizer assim. Pensa aí, se você for sozinha, por exemplo, seria interessante talvez ter uma reserva de emergência antes de você largar, por exemplo, o seu emprego fixo de CLT. Se planejar realmente pra você estar seguro. Então, enquanto a loja não começar a dar resultado ali, espera um pouquinho, se for o caso, pra você poder sair depois que as coisas já estiverem andando, beleza? Agora, cada caso é um caso, né? Então pode ser que talvez seja mais interessante pra você esperar um pouquinho mais, porque você trabalha fora e sua empresa não deixa, ou porque a sua loja ainda não tá dando resultado, não tá dando retorno, e você precisa ter essa segurança de que começou a vender pra poder depois sair do seu emprego. Então tudo isso tem que analisar. E tem uma outra coisa que eu quero falar com vocês também, que é muito importante nessa questão de formalizar e abrir um CNPJ, que pra mim fez muita diferença e faz muito sentido, que é o seguinte: quando você abre um CNPJ, você tá falando primeiro de tudo pra você mesma que esse negócio está ficando sério. Então eu estou levando isso aqui a sério. Não é algo que eu tô fazendo de brincadeira. Eu vou fazer de tudo para dar certo o meu negócio. Então tem que ter essa mentalidade. A partir do momento que você tem um custo fixo, por menor que ele seja, é um MEI. É um custo fixo mensal que é muito barato. Só que é um custo que vai te fazer pensar o seguinte: eu preciso vender.
Eu tenho que pagar um custo fixo que eu tenho, e aí você vai poder abrir também uma conta de PJ, né? Então você vai poder abrir em um banco digital, por exemplo, que você não paga nada pra ter a conta. Eu acho que é algo que muda uma chavinha ali na nossa cabeça, tá? Depois do momento que a gente abriu o MEI da nossa primeira loja, teve uma mudança ali mental, sabe? De levar mais a sério. Se não fica aquela coisa muito informal, aquela coisa sempre assim, ah não, mas e se não der certo também, aí deixa pra lá. Ah não, se não vender também tá tudo bem. Não. Então tem que ter essa mentalidade aí realmente de um empresário e não de um dono de uma lojinha que pode fechar a qualquer momento, tá? Então eu acho isso super importante, isso fez diferença pra mim, eu tô falando assim da minha experiência real, fez diferença pra mim e eu acredito muito no poder de você formalizar, de você ter custos fixos, sabe? No poder de um boleto. Quando o boleto chega, a gente dá um jeito de ir atrás pra poder arrumar o dinheiro pra pagar. Então a gente vai dar um jeito de vender porque a gente tem boleto pra pagar, entendeu? E, gente, confia em Deus. Coloca seu negócio também nas mãos dele, ora pelo seu negócio e faz a sua parte, porque Deus faz a dele, mas você tem que fazer a sua também, tá bom? Então eu acho isso também muito importante, que eu queria deixar esse recado pra vocês. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu posso responder vocês, ou depois posso criar um outro vídeo. Se tiver sugestão de um outro vídeo, também deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se esclareceu alguma dúvida que você tinha, deixa um like também como forma de agradecimento pra esse vídeo chegar a mais pessoas que possam estar precisando saber de alguma dessas coisas que eu falei. Aproveita também pra maratonar os vídeos aqui no canal, tem muito vídeo sobre tudo quanto é coisa, se você tá começando agora, que vai te ajudar com certeza. Faz um EasyFlix aqui no YouTube que você não vai se arrepender, beleza? Então é isso. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!